Na parte de quarta-feira, a mente de Cristo. O lutador Muhammad Ali, certa vez, declarou: "Eu sou o maior." A minha esposa e eu conhecemos pessoalmente Muhammad Ali. Ele morava a poucos quilômetros da Universidade Andrews, ali nos Estados Unidos, no estado de Michigan. Queridos, nós fomos conhecer a casa de Muhammad Ali. Ele tinha um egoísmo muito forte. Ele dizia: "Eu sou o maior." Quando nós o conhecemos, ele já estava com a doença do Parkinson. Tremia o tempo todo. Andava com os pés vacilantes. E aquele homem que um dia foi o campeão dos pesos pesados, campeão mundial de pesos pesados, ele agora era uma pessoa fraca, frágil, pés vacilantes, mãos trêmulas. E onde estava então aquele homem orgulhoso e arrogante que dizia: "Eu sou o maior"? Queridos, nós não somos nada sem Deus. Nós não somos ninguém sem o nosso querido Jesus Cristo. Somos totalmente dependentes de Jesus. Jesus viveu absolutamente uma vida sem pecado. Viveu na terra, mas não pecou. Paulo diz em Hebreus capítulo 4, verso 15, tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas ele nunca pecou, nem mesmo em pensamento, nem tendência para o pecado ele tinha. O pecado era para Jesus ofensivo, repugnante. Assim era o pecado para Jesus. E assim se torna o pecado para você e para mim. Quando recebemos a mente de Jesus, o pecado se torna também para você e para mim ofensivo, repulsivo, repugnante, em vez de atrativo. Queridos, Paulo diz em Hebreus 5:8, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E nós, como filhos de Deus, também vamos aprender a obediência pelas coisas que sofremos. O mesmo que aconteceu com Jesus acontece com você. Hebreus capítulo 5, verso 8. A submissão de Jesus à vontade do Pai foi sempre perfeita. A nossa não é perfeita, mas nós estamos espelhando a nossa vida em Jesus. Não houve um momento sequer em que Jesus se recusasse a se submeter à vontade do Pai. Muitas vezes ele foi tentado a fugir, a não fazer a vontade do Pai. Por exemplo, no jardim do Getsemane, quando Jesus por 3 vezes pediu para o Pai: "Se possível, passe de mim este cálice." Diante da morte, ele estava tentando escapar do sofrimento da morte. Mas ele orou não somente dizendo: "Se for possível, passe de mim este cálice." A oração de Jesus não termina aí. Ele continuou dizendo: "Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, ó Pai." A vontade do Pai era superior e era soberana na vida de Jesus. A vontade do Pai, do nosso Pai Celestial, precisa ser soberana na sua vida, meu irmão. Nós estamos imitando Jesus. Vamos ler então Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. Aqui diz: "Tendo entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus." Em outras palavras, tendo a mente de Jesus. E o verso 6, que mesmo existindo na forma de Deus, porque Jesus, antes de nascer de Maria, Jesus era Deus. Foi ele quem criou todas as coisas, exatamente como diz em João capítulo 1, verso 1 a 3. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse verbo é Jesus, que se tornou carne. E no verso 2 e 3 de João capítulo 1 diz: "E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez." Então nada foi criado sem Jesus. Deus o Filho é o Criador, é o Verbo, é aquele que executou o plano da criação. Criou céus e terra, criou anjos e seres humanos. Queridos, ele foi quem criou todas as coisas. Ele era Deus, vivia na forma de Deus, mas ele deixou a forma divina e tomou a forma humana para salvar você. Como Deus, ele não poderia morrer, porque Deus é imortal. Mas como homem, ele pôde morrer por você e por mim. Por isso Paulo disse: mesmo existindo na forma de Deus,
não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Estes versos que o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, eles são profundos, profundos demais para a nossa compreensão, porque estes versos estão falando da encarnação. Como Deus, Criador dos céus e da terra, se tornou homem, nasceu como um bebezinho, viveu 33 anos na terra e morreu morte de cruz. Nossa mente não alcança a profundeza do mistério do amor de Deus, chamado de o mistério da piedade. Jesus, que é Deus, igual ao Pai, não apenas assumiu a natureza humana, mas se tornou servo. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados. Paulo declarou que ele se fez maldição em nosso lugar, em Gálatas 3,13. Você sabe o que significa se fez maldição em nosso lugar? Ele se fez pecado em nosso lugar. Ele que nunca pecou, nunca teve pecado, ele se tornou pecado na cruz. Quando ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? É porque ele na cruz se tornou pecado em nosso lugar. E a divindade foi separada dele. Queridos, Deus não é pecado, mas Jesus se tornou pecado. E quando ele se tornou pecado, ele se sentiu separado do Pai. E ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz para ser também o nosso Redentor, o que exigiu que ele se tornasse maldição por nós. Como compreender o significado dessa oferta? E mais importante ainda, como viver o que esses textos nos ensinam? Ter a mesma disposição de nos humilhar e sacrificar a nossa vida pelo bem dos outros, como Jesus fez. Todos nós temos um egoísmo que não pensa muito nos outros, pensamos muito em nós mesmos. Mas Jesus diz para você não ficar pensando em si mesmo, mas servir a Deus, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Jesus afirmou, o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Mateus capítulo 23, versos 11 e 12. Essa mensagem reflete em muitos aspectos a instrução de Paulo em Filipenses 2, 5 a 8. Esse texto que nós estamos lendo hoje, de Filipenses 2, 5 a 8, ele está reforçando aqui o que já foi dito antes: não agir com interesse pessoal ou com vaidade. Deveremos agir por humildade, em unidade, em submissão a Deus, não buscando os nossos interesses, nem buscando fazer nada por vaidade. Qual deve ser nossa resposta ao que Cristo fez por nós? Vendo tudo que Jesus fez por nós, o que deveremos responder? Qual é a reação adequada e digna do que Cristo realizou, além de cair de joelhos em adoração? Cair de joelhos em adoração, dizendo, Jesus, bendito seja Jesus Cristo por tudo que fez por mim, morrendo na cruz por mim, ressuscitando por mim, subindo ao céu e prometendo voltar. Bendito seja Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Deus que se tornou um de nós, se tornou o nosso irmão. Ele é o nosso irmão, membro da família humana. Ele se uniu a você por laços eternos, que jamais se romperão. Aleluia!